This call is now being recorded. Ok, tá? Vamos iniciar, né, a nossa gravação da nossa aula, né? Então, assim, eu quero explicar para vocês como é que vai ser a dinâmica da nossa aula. Nessa nossa aula de hoje, eu vou estar explicando para vocês o passo a passo de como fazer um plano de aula. Como que vai ser o passo a passo de um mini plano de aula de língua portuguesa. Ou seja, vai ser um mini plano, na realidade não é um plano, né? Grande, até porque eu vou propor um plano de apenas uma semana. O nosso plano de aula, geralmente, ele é mensal, mas eu vou estar propondo esse plano de uma semana para vocês. Vou explicar o passo a passo de como vai ser, tudo organizadinho, tudo bonitinho. Vou mostrar 2 exemplos para vocês ainda de 2 planos de aula feitos por alunos do Atitude Curso, da forma presencial. Então, assim, eu vou mostrar para vocês esses 2 planos para vocês se orientar na hora de fazer o planinho de vocês, tá? Então, assim, vou disponibilizar o material também para ajudar vocês na construção desse plano de aula. Então, assim, quando terminar a nossa aula aqui, vou postar todo esse material no grupo para vocês, para auxiliar vocês no fazer desse plano, na ajuda, no construir esse mini plano. Tranquilo até aí? Todo mundo está tranquilo? Tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta antes da gente iniciar a nossa aula, a nossa apresentação de slide? Tá tranquilo aí? Ok, ninguém é tranquilo, né? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, enquanto eu estiver falando aqui sobre o plano, anota aí no cantinho, ou talvez, não sei se talvez quando a gente terminar a apresentação, pode ser que você não se lembre da sua pergunta, porque quando eu terminar a minha apresentação, aí você pergunta e eu posso estar tirando a dúvida de vocês. Tá bom? Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem fazer alguma pergunta, já anota aí direitinho que a gente vai tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Vou começar as apresentações dos nossos slides, tá? Da nossa aula de hoje. A Ivone disse que a internet dela tá muito ruim. Ivone, se você não conseguir assistir até o final, mas eu oriento que você tenta depois pegar a gravação para que você possa conseguir assistir e conseguir fazer a sua atividade, tá bom? Então, assim, vamos... Eu vou começar agora, Ivone, falar sobre o plano de aula, tá? Vocês vão entender isso aí no desenrolar da aula de agora, viu? Então, assim, vamos todo mundo ficar atento. É uma aula importante, por isso que eu coloquei hoje para vocês pela manhã lá no grupo, né? Que todas as aulas são importantes, mas, assim, eu sempre falo que o plano de aula é como se fosse a nossa Bíblia debaixo do braço. Nenhuma escola vai fazer plano de aula para você. Quem vai fazer plano de aula é o professor. Ninguém faz plano de aula para professor. O professor não vai chegar lá na escola e vai achar lá um caderninho com o seu plano de aula prontinho, só para você ir para a sala de aula desenvolver. Não vai. Em lugar nenhum do mundo isso vai acontecer. Então, a gente precisa aprender a fazer esse plano de aula. Essa é a palavra. Aprender a fazer o plano de aula. Tem algumas pessoas que já sabem, que têm mais facilidades, outras não, mas isso é uma coisa que a gente vai adquirindo, essas habilidades de fazer esse plano de aula, tá bom? Então, vamos começar, eu vou começar a minha apresentação dos meus slides aqui, viu? Lembrando que eu vou disponibilizar todos para vocês, não precisa se preocupar, tá? Com relação a isso aí. Tá aí, né? Fundamentos e Metodologia de Língua Portuguesa, professora Luciana Aparecida de Oliveira Silva, tá? Ok, mas depois você assiste, tá? A gravação direitinho, porque você vai precisar. Pessoal, não precisa se preocupar, eu vou disponibilizar esses slides para vocês também lá no grupo, viu? Para acompanhar o passo a passo.
Guardem esse material, porque vocês vão precisar dele, principalmente na questão de elaborar um plano de aula. Salve uma pastazinha no computador de vocês, quem tiver, ou no celular, ou se tiver a oportunidade de imprimir, tiver como fazer essa impressão, faça essa impressão, porque ela vai ser muito útil para vocês, tá? Plano de aula. Como fazer, modelo e exemplos, tá bom? Plano de aula. O plano de aula é um documento elaborado pelo professor. Lembra que eu falei agorinha que ninguém vai fazer plano de aula para vocês? O plano de aula é um documento elaborado pelo professor para definir o tema da aula, suas competências e habilidades. O que exatamente será ensinado? A metodologia a ser utilizada e a avaliação a ser utilizada para analisar a assimilação do que foi ensinado, dentre outras coisas. Olha só, o plano de aula, ele é um documento elaborado pelo professor, que ele vai definir o tema da minha aula, o que eu vou trabalhar, ele vai ter as competências, ele vai ter as habilidades. Alguém de vocês teve tempo, teve curiosidade de olhar aquele material que eu disponibilizei lá no grupo, tanto a apostila como aqueles slides? Alguém teve tempo de visualizar lá, teve a curiosidade de olhar? Ninguém respondeu nada. Ou todo mundo olhou, ou ninguém olhou, né? Gente, aquele material é importante, por isso que eu deixei lá para vocês, porque lá mesmo naquele material traz as competências. No material de vocês, na apostila, que foi a primeira que eu disponibilizei, tem as competências gerais, que são 10, e eu falei muito sobre elas na primeira aula. Nos slides que eu disponibilizei, tem também essas 10 competências. Então, assim, não tem como fazer um plano de aula sem vocês conhecerem essas competências e essas habilidades. Por quê? Porque competências e habilidades é aquilo que está na BNCC, ou seja, está na Base Nacional Comum Curricular, que é a Vanete deu uma olhadinha rápida, né? Que é um documento que vocês vão ter que aprender a olhar, então vão ter que aprender a folhear ele. Por quê? Porque vocês vão precisar dele quando vocês estiverem na sala de aula, vocês só vão fazer plano em cima desse documento, que é a BNCC. Então, assim, por isso é que vocês precisam dar uma verificada lá. Então, plano de aula vai ser elaborado pelo professor, nele vai ser definido o tema, as competências, as habilidades, a metodologia e a avaliação. Tudo isso vai estar lá no plano. E nós vamos ver isso aqui também no passo a passo. Como fazer um plano de aula? Através do plano de aula, o professor deve fazer uma reflexão detalhada sobre o tema e pode identificar, por exemplo, pontos onde os alunos possam apresentar dificuldades e como solucionar eventuais problemas. Olha só, através desse plano que o professor vai fazer uma reflexão detalhada, né, e vai identificar ponto onde os alunos possam apresentar dificuldades ou solucionar eventuais problemas. Através do plano é que a gente vai conseguir definir isso aqui, né? Primeiro item do nosso plano. Reflita sobre o público-alvo. Quem é o público-alvo do nosso plano de aula? Vocês sabem? Alguém pode escrever no chat ou pode abrir o microfone e falar. Quem que vocês acham que é o público-alvo do nosso plano de aula? Os nossos alunos, né, professora? Muito bem, a Thaís colocou os nossos alunos, alguém respondeu os alunos também, isso mesmo, o público-alvo do nosso plano de aula são os nossos alunos, nós planejamos para eles, tá? Então, a gente precisa, olha só, antes de começar a redigir o plano de aula, o professor deve refletir sobre seu público-alvo, os alunos, que vocês já falaram. Qualquer estratégia adotada para a abordagem de um tema será muito eficaz se direcionada à realidade desse público. O que funciona para uma determinada turma pode não funcionar para outra. Então, assim,
essa estratégia que nós vamos adotar para fazer o nosso plano, para desenvolver o nosso plano, ela tem que ser muito bem pensada, ela tem que ser observada, ela tem que ser analisada, porque muitas vezes aquela estratégia que eu adotei para uma escola que tem 5 turmas de segundo aninho, só um exemplo, uma escola que tem 5 turmas de segundo aninho. Vamos dizer que lá na sala da Thaís, a da Thaísa lá, a estratégia que ela usou para aquela turma de segundo aninho deu certo, porém o Nilton também tem uma turma de segundo ano e a mesma estratégia da Thaís já não dá certo para a turma do Nilton. Sabe por quê? Porque nós temos públicos diferentes, apesar de ser mesmo ano, apesar de ter a mesma idade, são pessoas que são crianças que têm um público diferente. Por que que muitas vezes esse público é diferente? Porque nós precisamos levar em conta, nós, como professor, levar em conta a contextualização, que inclua esse público, como questões culturais, econômicas, físicas, sociais, entendeu? Então, assim, a gente precisa verificar tudo isso aí para que a gente possa conseguir desenvolver o nosso plano de aula de forma eficaz, porque não adianta a Thaís tentar, na metodologia dela deu certo, mas no Nilton não deu. O Nilton tem que achar um outro caminho. Por quê? Porque senão os alunos dele não vai avançar, tá bom? Eu estou dando um exemplo para vocês verem que muitas vezes a gente, professor, tem duas turmas e a gente precisa traçar estratégias diferentes, porque o que a gente usa com uma turma não dá certo com a outra, tá? Então, só para clarear para vocês. Escolha o tema da aula. Com base no plano de ensino, planejamento que envolve tarefas e objetivos docentes para um ano letivo completo, o professor deve escolher um tema. Ou seja, o tema que a gente vai trabalhar na nossa aula. No caso, o nosso plano vai ser de língua portuguesa, mas quando vocês estiverem na sala de aula, vocês vão ter língua portuguesa, matemática, história, geografia, que são os componentes curriculares. Para todos esses componentes curriculares, a gente vai escolher um tema. O tema é a definição daquilo que será abordado na aula, algo bastante específico, dentro de uma disciplina e que será desdobrado detalhadamente em objetos de conhecimento. Então, assim, o tema e os objetos de conhecimento é aquilo, ou seja, que antigamente a gente chamava de conteúdo, hoje não se fala mais conteúdo. Com a nova mudança da BNCC, chama-se objetos de conhecimento, que é aquilo que eu vou desenvolver em sala de aula com meus alunos, o assunto que eu vou desenvolver em sala de aula. Aí nós temos aqui, ó, defina as competências e habilidades a serem alcançadas. Terminando essa apresentação aqui com vocês, eu vou mostrar para vocês as competências específicas de língua portuguesa que eu vou disponibilizar para vocês e vou mostrar para vocês também o que é habilidade. O que são habilidades a serem alcançadas, tá? Que está lá na BNCC. Porém, eu trouxe um documento mais fácil para vocês procurar e pegar essas habilidades, tá bom? E as competências também, né? Defina as competências e habilidades a serem alcançadas. As competências e habilidades é aquilo que o professor deseja que os alunos aprendam com a aula. Em uma aula de língua portuguesa, cujo tema é gêneros textuais, por exemplo, o professor deverá definir as competências e habilidades. Então, eu dei um exemplo, né? Em uma aula cujo tema é gêneros textuais, por exemplo, o professor deverá definir as competências e habilidades para trabalhar naquela aula, tá bom? Então, assim, só para vocês entenderem, depois eu vou entrar mais a fundo, mostrando para vocês o que são competências e o que são habilidades, tá bom? Defina o objeto de conhecimento a ser abordado. O objeto do conhecimento é um item do plano de aula que está diretamente relacionado ao tema, pois é subordinado a ele as competências e habilidades da aula. Por exemplo, vamos usar o exemplo anterior, quando eu falei para vocês sobre a questão das competências e habilidades para trabalhar gêneros textuais. Gêneros textuais, gente, é uma infinidade. Nós temos lá conto, histórias em quadrinhos, fábula, poesia, piada. Não, são vários. Então, o que é você organizar o seu objeto de conhecimento? Quando você coloca assim, gêneros textuais, em uma semana, será que vocês vão conseguir trabalhar todos esses gêneros textuais?
Com certeza não vão. Então, defina o gênero textual que você vai trabalhar. Você vai trabalhar história em quadrinho, você vai trabalhar piada, você vai trabalhar novela, digamos que, vamos pensar em 3, que eu já acho muito. Mas, assim, precisa ficar definido isso lá no objeto de conhecimento de vocês. Através da exposição e da exploração dos objetos de conhecimento, que são os conteúdos, objeto de conhecimento é conteúdo. O professor conduz o aprendizado dos alunos de forma a atingir as competências que predefiniu em seu planejamento de aula. Se eu escolhi o meu objeto de conhecimento e tal, tá tudo bonitinho, então agora eu só vou procurar trabalhar com o meu aluno, desenvolver essa aula de forma que ele vai atingir as competências que eu preciso que ele atinja. Quando se pensa, só para vocês terem noção, quando se pensa em trabalhar em gêneros textuais, obviamente vai trabalhar leitura e escrita, não vai? Na minha cabeça, na hora, quando eu penso em trabalhar gênero textual, eu acho que na de vocês vem também, eu vou trabalhar, tá trabalhando com o meu aluno leitura e escrita. Então, eu vou procurar uma competência para desenvolver com o meu aluno essa questão do uso competente da leitura e da escrita, tá? Então, assim, a competência e as habilidades, ela tem que estar de acordo com o nosso objeto de conhecimento, ou seja, com o nosso conteúdo. Decida a duração da aula. A duração da exploração de determinado tema fica a critério do professor, tendo em conta o conteúdo programático que ele deve seguir. Olha só, quando a gente vai fazer um plano, a gente coloca lá, mais ou menos, a duração da aula. No dia, nós ficamos 4 horas com o nosso aluno, mínimo 4 horas. Então, nesse dia eu vou trabalhar a língua portuguesa, vou trabalhar matemática, vou trabalhar história e geografia. Vamos dizer que eu vou trabalhar 3 ou 4 disciplinas. Então, eu preciso definir a duração de cada aula dessa. Essa definição, ela cabe a mim, professor, porque senão eu não vou conseguir trabalhar e vai virar, assim, aquela misturada todinha dentro do meu plano, dentro da sala de aula, tá? Não é obrigatório que cada tema seja explorado em uma única aula. Se assim entender, o professor pode, por exemplo, destinar 2 ou mais aulas para exploração de determinado conteúdo. Isso fica a critério do professor. Essa questão da duração da aula, isso é muito de cada professor. Essa decisão está relacionada a fatores como o planejamento escolar anual e a fixação do que foi ensinado. No caso de o professor concluir que uma única aula não será suficiente para que a turma fique esclarecida, ele pode alocar 2 ou 3 aulas para explorar determinados assuntos. Vejam bem, digamos que eu estou trabalhando lá o gênero textual, história em quadrinho. Eu destinei 2 aulas de língua portuguesa para trabalhar esse gênero textual. Só que ao final dessa aula, eu percebi que mais da metade dos meus alunos ainda está com muita dúvida, ainda não consegue, ainda eu preciso de mais tempo para fazer isso. Isso vocês podem e devem fazer. Porque será que tem sentido eu dar essas 2 aulas, meus alunos estão em dúvida e eu ir para frente no próximo conteúdo, no próximo objeto de conhecimento, sendo que meus alunos estão com dúvida? Não. Por isso que o plano de aula ele é um documento flexível. Por quê? Porque nós, professores, temos essa flexibilidade. Não, meus alunos não entenderam essa parte aqui, e eu preciso destinar mais tempo para que eles possam aprender tudo direitinho. Então, assim, isso vocês precisam fazer. Isso cabe a nós, professores, ter esse entendimento para poder organizar isso, tá? Selecione os recursos didáticos. O que são recursos didáticos? Os recursos didáticos são materiais de apoio que auxiliam, são materiais de apoio que auxiliam o professor de forma pedagógica, facilitando o desenvolver da aula. Então, são os recursos didáticos, são aquilo que eu vou usar para desenvolver a minha aula. Tais recursos também são utilizados para motivar os alunos a incentivar o interesse deles no tema abordado. Vamos usar o mesmo exemplo que eu estou usando aqui no passo a passo dos slides. Estou trabalhando gênero textual, história em quadrinho. Quais são os recursos didáticos que vocês acham que eu posso utilizar para trabalhar essas histórias em quadrinhos
na sala de aula com os alunos. Alguém pode digitar ou abrir o microfone aí e falar um recurso didático que vocês acham que eu posso utilizar? Vamos? Alguém se arrisca? Professora, o livro didático. Livro didático. O que mais? Alguém? A Thaís colocou o livro didático, muito bem. O que mais que vocês acham que a gente pode estar trabalhando? Gibi, mangá. Data show. Não entendi, Paulo. Gibi, mangá, charge. Muito bem, já ia falar. O gibi, né? Se nós estamos trabalhando em história em quadrinho, óbvio que a gente vai estar levando gibi para eles, né? Para a sala de aula. A gente pode trabalhar também com uma televisão para levar vídeo? Sim. Sim, né? Com certeza. Viram? Então, os recursos didáticos é aquilo que eu vou usar para desenvolver a aula. É aquilo que eu vou levar para a sala de aula, para o meu aluno, para que eu possa desenvolver essa aula. E eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de recursos didáticos, que vocês já falaram, né? Eu coloquei apagador, aparelho de DVD, cartaz, computador, filme, jogos, mapa, música, projetor, quadro, né, negro ou branco, reportagem, televisão, livro didático que a Thaís colocou aí, porque os livros também hoje atrás, né? Os gibis, como a gente está trabalhando, a história em quadrinho, o Paulo colocou, né, a questão dos gibis aí, tudo isso aqui a gente seleciona como recurso didático. O recurso didático é aquilo que eu levo para o meu aluno para ele poder conseguir, desenvolver aquela aula da melhor forma com ele, tá bom? Então, isso são recursos didáticos. Aí nós temos aqui o 7º item do nosso plano, e talvez o mais importante, que é definir a metodologia a ser utilizada. O que é definir essa metodologia a ser utilizada? A metodologia consiste nos métodos escolhidos pelo professor para orientar o aprendizado do aluno, ou seja, nos caminhos que ele escolherá para conduzir a aula. Olha só, essa parte da aula é de fundamental importância, pois a estratégia utilizada pelo professor tanto pode funcionar como um grande agente motivador, quanto desestimular totalmente o aluno. Então, assim, a metodologia utilizada é como eu vou desenvolver a minha aula de história em quadrinho na minha turma. Vamos pensar, eu sei que vocês, na cabecinha de vocês aí, vocês já pensaram. Digamos que eu vou trabalhar com meus alunos do terceiro ano, terceiro aninho. Vou trabalhar o tema história em quadrinho. Na segunda-feira, que tipo de metodologia vocês trariam para a sala de aula para iniciar a nossa aula, para apresentar história em quadrinho? Que tipo de metodologia vocês acham que a gente poderia utilizar para iniciar essa aula da semana? Alguém tem alguma sugestão? Boa noite, professora. Boa noite. Vocês acham que eu poderia iniciar a aula falando para eles sobre o que é a história em quadrinhos e depois eu poderia estar passando um vídeo para eles, pequeno, como é segundo ano, eu tenho que pensar no meu público, terceiro ano, né, que eu falei, terceiro ano eu tenho que pensar no meu público, eu poderia usar a sugestão do Paulo, já de estar levando para eles, né? Nessa mesma aula de segunda-feira, eu poderia usar a sugestão da Thaís e a sugestão do Paulo. Da Thaís, eu ia apresentar no livro didático, lá onde estava falando sobre a história em quadrinho, a história, o contexto, tudo bonitinho. Logo em seguida, eu poderia, para fechar minha aula, eu poderia utilizar a sugestão do Paulo e dar os gibis para eles fazerem a leitura em sala de aula. Isso foi a segunda-feira, tá bom? Isso é metodologia. Metodologia é eu dizer como é que eu vou desenvolver a minha aula em sala de aula. Como é que ela vai ser desenvolvida lá, tá bom? Então, assim, sim, Paulo, pode falar. Não sei se está correto, mas eu faria assim, eu daria os gibis para os alunos ler primeiro, depois apresentaria a história, o que é a história em quadrinhos e tudo, e depois dava, tipo assim, uma mini tarefa em casa, uns gibis com os personagens, com os balãozinhos vazios, sem a história, para eles fazerem a historinha deles, entendeu? Para ver se eles realmente entenderam o que é a historinha. Uhum.
Perfeito. Isso é uma metodologia que você iria utilizar para apresentar a história em quadrinhos. Ok, está correto, dessa forma. Essa foi a sua didática, a sua metodologia da segunda-feira. É dessa forma mesmo, viu? Que é esse o sentido da aula. A metodologia, gente, ela é muito do professor. Cada professor tem a sua. Eu não posso pegar a metodologia, digamos, da Thaís. Às vezes, eles podem... A mesma metodologia que a Thaís vai usar na sala, o Paulo pode usar? Pode. Porém, pode ser que aconteça de não dar certo. Então, vai ter que procurar outros caminhos aí, né? Então, assim, essa metodologia, ela é construída pelo professor, porque é o professor que vai estar na sala dando aula. Não é eu que estou daqui do outro lado, ou então outras pessoas, é nós que vamos estar lá na sala de aula. Então, a gente que precisa construir essa metodologia, tá bom? Aí eu trouxe alguns exemplos de metodologia, né? Aplicação de exercício, que o Paulo falou, né? Aula expositiva, que eu dei exemplo, né? Que eu explicaria para eles sobre a questão do gênero, história em quadrinho, tudo direitinho, né? Temos dramatização, tem estudo de caso, estudo dirigido, estudo de texto, mapa conceitual, painel, pesquisa de campo, seminário, solução de problemas. Isso são algumas metodologias. Nós sabemos que tem inúmeras metodologias, né? Então, assim, isso foi algumas que eu trouxe para vocês, viu? Aí nós temos o item 8 aqui, que é escolha como avaliar o aprendizagem dos seus alunos. Talvez é a parte, digamos, a parte quase final do nosso plano, e talvez a mais importante, né? A conclusão de uma aula dá-se com a etapa de avaliação, momento onde o professor considerará a real assimilação do conteúdo por parte do aluno. Essa etapa também tem como finalidade avaliar se as competências e habilidades predefinidas pelo professor foram alcançadas. Então, assim, é nessa etapa que a gente faz isso. Diferentemente do que muitos pensam, a aplicação de uma prova como atribuição de nota ao aluno não é a única forma de fazer essa avaliação. Na verdade, há diversas maneiras de realizar tal análise. Vamos continuar usando o mesmo exemplo que a gente está usando da história em quadrinho. Lá, o Paulo, vou usar o exemplo do Paulo, ele falou que ele explicaria, né, daria os gibis para ele, e depois ele aplicaria uma atividade onde os alunos iriam criar uma história em quadrinho. Ok, perfeito. Paulo passou essa atividade em sala ou para casa, como ele achou melhor, a dinâmica da aula dele. Aí lá os alunos dele trouxe a atividade para ele corrigir e tudo direitinho. Vocês acreditam que por meio dessa atividade que o Paulo propôs, onde os alunos iam criar, por meio dos balãozinhos, os alunos iam criar a história em quadrinho, vocês acreditam que por meio dessa atividade que o Paulo propôs, é possível avaliar os alunos, se os alunos aprenderam ou não o gênero textual, história em quadrinho? Sim, muito bem. Não precisa aplicar uma prova. Sim, Precisar fazer professora. uma... Oi? Eu tô dizendo, eu falei sim, acredito sim, dá para avaliar sim os alunos. Tá, sim. Por quê? Porque por meio que foi uma atividade muito bem feita, elaborada, que o Paulo mandou, por meio dessa atividade, ele tem como avaliar se o aluno dele aprendeu ou não. Gente, a avaliação não precisa ser só prova, avaliar o aluno para uma nota e tudo mais. Pode fazer uma atividade de observação, pode fazer uma atividade oral, pode fazer uma atividade escrita. São inúmeras formas de avaliar o nosso aluno. E essa questão de avaliação, a gente vai aprendendo ao longo dos nossos anos aí de profissão e tudo mais. Quem é que nunca errou ao avaliar um aluno, ao dar um diagnóstico de um aluno? Eu já cometi esse tipo de erro, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente fica focado só naquela questão da nota. Eu vou contar uma experiência para vocês. Uma época eu trabalhava com 2 turmas de quarto ano. Quarto ano, já estava quase no quinto ano, né? E os alunos precisavam ler em sala de aula, ler em voz alta, tinha uma competência específica, uma habilidade específica que tinha que fazer com que os alunos lessem em voz alta. E eu fazia isso. 2 vezes por semana a gente sempre fazia isso. Tinha uma nota lá, não tinha uma ficha de nota lá, se tinha que ter uma nota para essa questão da leitura e tudo mais.
Gente, eu tinha uma aluna na sala que ela não lia de jeito nenhum. Ela não lia, não lia, não lia. Não tinha, eu não achava estratégia para fazer com que ela lesse. E eu deixava ela sem nota. Olha o pensamento. Eu deixava ela sem nota nesse critério, digamos, de leitura, né? Porque ela não fazia leitura. Aí eu comecei a me inquietar, porque ela não lia na sala de aula, porém ela respondia todas as atividades dela correta, tirava ótimas notas nas avaliações que eu aplicava. Isso em sala de aula, não era nem em casa para dizer assim, outra pessoa fez para ela, era em sala de aula que ela fazia isso. Meu Deus, o que é que acontece? O nome hoje é uma adulta, já até tem filho já. O nome dela é Dara, sabe? E eu, meu Deus, mas o que é que acontece com a Dara? E ela era muito, assim, tímida e arisca. Essa era a palavra, arisca. E aí, quando foi um dia, eu falei, eu tenho que achar uma estratégia, porque não tem condição. Quando foi um dia, eu pedi que ela ficasse na sala para me ajudar a organizar os armários da sala de aula dos meninos, né? E ela ficou. Aí eu fui dispensando os meninos, fui dispensando e fui ficando só com ela. Até quando eu fiquei só com ela. Aí eu fui e falei assim, eu comecei a conversar com ela, né? Aí eu disse assim, Dara, por que você sabe ler? Ela disse assim, sei, tia, eu sei ler. Eu disse assim, lê esse texto aqui para mim. Peguei lá um livro, um determinado livro de historinha lá, né? Pedi que ela fizesse a leitura ali. Só eu e ela na sala, né? Ela fez a leitura que eu fiquei de boca aberta. Perfeito, tipo assim, com entonação, com a pontuação, com tudo, tudo, tudo. Aí eu olhei para ela e disse assim, por que você não lê na sala de aula junto com seus colegas? Aí ela disse assim, tia, porque eu tenho vergonha, eu não consigo fazer. Eu travo na hora e não faço. Tá. Aí eu fui entender, comecei a conversar com ela, né? E eu fui entender a história dela. Que aí nós voltamos lá para aquele contexto social, histórico e tudo mais. A Dara tinha sido uma criança que ela tinha sido abandonada pelos pais, ela tinha sido criada pelos tios, entendeu? Então, assim, tudo na vida dela era muito difícil e tudo mais e tal, sabe? Então, isso aí causou esse bloqueio nela, essa questão toda, sabe? E aí eu comecei a tratar ela de forma diferente. E tentar puxar ela mais para próximo de mim e tudo mais e tal, sabe? Fiquei me sentindo muito culpada, porque não tinha dado nota para ela, tinha passado essas notas para a secretaria da escola. Fui lá na secretaria da escola e pedi que a secretaria arrumasse a nota dela. Falei assim, olha, eu queria que você arrumasse a nota da aluna, a secretária foi e arrumou, né? E tudo mais e tal. E aí, nunca mais eu cobrei leitura dela na sala de aula, lá no meio de todo mundo. E aí, assim, e foi passando o tempo, acho que passou mais ou menos um mês, eu naquela mesma pendenga de tomar leitura, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana dos alunos. Quando foi um dia, ela disse assim, do nada, na sala de aula, ela disse assim, tia, eu quero ler. Tava todo mundo na sala, todo mundo parou, né, porque ela nunca lia e tudo mais, tal. E aí eu chamei ela, e ela na frente, ela foi lá e fez a leitura tudo bonitinho. Então, assim, eu trabalhei muito isso com ela, e ela sentiu confiança de fazer essa leitura em sala de aula. E aí, assim, eu só estou dando esse exemplo para vocês, porque, assim, eu fui injusta na forma de avaliar ela. Por quê? Porque injusta até por não ter, digamos, muita experiência e tudo mais, que hoje, se fosse hoje, eu agiria de forma diferente, né? Então, assim, é só para vocês perceberem que muitas vezes essa questão da avaliação, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes um tipo de avaliação que dá certo para um determinado aluno não dá certo para outro. Então, e a gente não pode deixar de avaliar as habilidades e as competências que aquele aluno tem, tá? Então, assim, só esse exemplo que eu estou dando para vocês aqui, viu? Trouxe alguns exemplos também de avaliação, né? Participação do aluno em sala de aula, prova escrita, prova oral, exercício de fixação, trabalho feito em sala de aula, trabalho de casa, trabalho em grupo individual, né, que o Paulo já citou exemplo aí, né, que ele faria essa atividade que ia servir como, que eu dei exemplo que vai servir como uma forma de avaliação. Então, são inúmeras as formas que a gente pode usar para avaliar o nosso aluno, tá bom? E aí, o último item do nosso passo a passo, nosso plano aqui, é as referências utilizadas. Por fim, o professor deve indicar
as referências utilizadas como fonte para a elaboração do seu plano de aula. Nós não estamos falando aqui de recurso. Recurso é aquilo que eu uso para desenvolver minha aula em sala de aula. Referência é diferente. Referência é aquilo que eu vou usar para construir o meu documento, ou seja, para mim construir o meu plano de aula. Olha só, em uma era onde a tecnologia e os recursos digitais estão cada vez mais presentes na educação, é natural que o educador consulte conteúdos online como mais-valia na preparação de suas aulas. É óbvio que nós não vamos ficar morrendo, sofrendo, se tem lá a internet para ajudar nós, ela está aí para isso. Então, senão não tinha sentido, né? A gente usar ela. Assim sendo, sites, documentos e demais conteúdos online utilizados como fonte também podem ser indicados como referência. Na parte de referência, lá no plano de vocês, vocês vão colocar aquilo que vocês usaram para construir o plano de vocês, tá bom? Isso é o que vocês vão colocar lá, não é aquilo que vocês vão usar para dar a aula de vocês em sala de aula, ok? Isso é referências. Aí eu trouxe o que foi o que eu acabei de falar, né, para vocês, eu acabei de ler explicando passo a passo, coçando aqui o olho. Então, assim, passos, nós temos os passos de um plano de aula, né? Nós temos o cabeçalho, a duração, competências gerais e específicas, né? Competências gerais e específicas, ou uma ou outra, nós temos as habilidades, objeto de conhecimento, metodologia, desenvolvimento, recursos didáticos, tecnológicos e outros, que são os recursos que a gente usa, né? Avaliação conceitual, procedimental ou atitudinal, referências. E tem, no nosso aqui, no estado do Tocantins, nós usamos mais uma sequência didática. Além dessa metodologia aqui, ainda tem mais essa sequência didática, que no de vocês não vai ter essa sequência didática. Eu deixei só a metodologia, tirei essa sequência didática, porque vai ser um mini plano, tá bom? Isso é um plano de aula, um passo a passo de como construir um plano de aula, gente, é o passo a passo que a gente usa. Às vezes vai mudar uma coisinha ou outra de uma escola para outra, mas na realidade é pouca coisa que vai mudar. Isso é fato. Então, o passo a passo, geralmente, de se fazer um plano de aula é isso aí, tá? Antes de eu apresentar lá as competências específica ou gerais, vocês querem fazer alguma pergunta, querem fazer alguma colocação agora, ou tá tudo tranquilo, estão conseguindo compreender? Tem alguma coisa que vocês querem falar? Ou a Vanete levantou a mão. Sim, Vanete, pode falar. Professora, eu queria falar só que uma colega minha lá da sala, ela fez esse curso nosso, só que ela ficou com medo de fazer o plano e ficou 7 anos como monitora, né? Igual eu tô lá. Aí ela ficou com medo de fazer os planos e ficou lá como monitora. Aí a diretora, não, agora você vai, as colegas dela colocando ela para fazer, para ser a professora mesmo. Aí agora ela tem 2 anos lá como professora e perdeu o medo de fazer os. Eu achei engraçado. Hein, Vanete, mas perdeu 7 anos, né? Porque assim, gente, eu se a fiquei de pessoa boca faz... aberta. Eu falei, Se a meu pessoa Deus faz... do céu. Exatamente. Se vocês estão fazendo magistério, não é para ser monitor, é para ser professor de sala de aula. Aqui, eu sempre falo que aqui na aula é o momento de errar, de acertar, porque aqui o professor vai estar orientando vocês. E vocês precisam perder esse medo de fazer o plano, porque tem que fazer mesmo, não tem como fugir disso. Então, a gente precisa realmente ter esse cuidado de estar fazendo esse plano, tá bom? Alguém mais quer fazer alguma colocação ou tá tranquilo? Vamos para frente, então. Eu vou estar passando para vocês agora, eu vou mostrar a questão das competências específicas de língua portuguesa, que é um documento que eu vou deixar lá disponível para vocês. E se vocês olharem lá tanto na questão dos slides, como na questão da apostila de vocês, eu deixei aqui a questão das competências, eu vou estar mostrando elas aqui para vocês, só para vocês verem aqui. Aí aqui, ó, por exemplo, aqui eu tenho as competências específicas de língua portuguesa.
No plano de aula de vocês, eu sugiro que vocês utilizem essas competências específicas. Lá naquele campo competência, que vocês vão entender agorinha, eu sugiro que vocês usem essas competências específicas de língua portuguesa, porque ela está mais voltada, né, para a língua portuguesa. É claro que se você quiser usar uma competência geral, pode buscar lá nos slides da primeira aula, tanto na apostila, tem lá também. Ok, basta você colocar uma ou outra, viu? Não precisa colocar 2, 3 competências, não, basta colocar uma competência. Aí a primeira nós temos aqui, ó, compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo-a como meio de construção de identidade de seus usuários da comunidade a que pertence. Essa é a primeira competência. A 2, apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos da atuação da vida social, utilizando-se para ampliar suas possibilidades de participar da cultura letrada, construir conhecimento, né, inclusive escolares, e de se envolver com maior autonomia e protagonismo na vida social. Olha a 3, ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos. Textos multissemióticos são textos com a ajuda da tecnologia, que circula em diferentes campos de atuação e mídias com compreensão, autonomia, fluência e criticidade, de modo a se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos e continuar aprendendo. Vamos pensar na nossa aulinha que nós estávamos citando lá o exemplo, para a gente trabalhar, nós íamos trabalhar história em quadrinho, vocês deram exemplo, tudo bonitinho. Vocês acham que essa competência aqui daria certo? Essa 3, ler, escutar, produzir textos orais, escritos. O Paulo falou que ia pedir para os alunos dele produzir lá, fazer o desenho dos textos lá, que ele ia botar os balãozinhos. Vocês acham que essa competência aqui daria certo para trabalhar lá? Sim, professor. Sim, com certeza, tá? Então, essa competência aqui daria certo para a gente trabalhar, com certeza, essa parte aí, né, dessas histórias em quadrinho e tudo mais e tal, né? Aí tem assim, ó, a competência 4, compreender o fenômeno da variação linguística, demonstrando atitude respeitosa diante da variedade linguística e rejeitando preconceitos linguísticos. Aqui a gente vai falar muito da questão da regionalidade, né, que a gente precisa respeitar essa questão, trabalhar essa questão de variação linguística, mas a gente também precisa estar respeitando, né? Empregar as interações sociais, variedade e o estilo de linguagem adequados à situação comunicativa, ao interlocutor e ao gênero do discurso, gênero textual. Essa aqui também daria certo para a gente trabalhar gênero textual, uma vez que ela já está falando sobre isso, gênero textual, né? Mas essa aqui caberia melhor para a gente trabalhar a questão da história em quadrinho, tá vendo? Essa diferença aí que a gente tem que estar atento, tá bom? A 6, analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e nos meios de comunicação, posicionando-se ética e criticamente em relação a conteúdos discriminatórios que ferem direitos humanos e ambientes. Essa é uma outra competência. A 7, reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, valores e ideologias. Aqui volta muito para a questão de trabalhar o valor do texto, né? Para que aquele texto está trazendo de lição, de tudo mais e tal, né? Aí aqui, ó, a 8, selecionar textos e livros para leitura integral de acordo com objetivos, interesses e projetos pessoais, né? Estudo, formação pessoal, entretenimento, pesquisa, trabalho e etc. Também está muito voltado para a questão da leitura. Todas elas, né, da leitura e da escrita. A 9, envolver-se em práticas de leitura literária que possibilite o desenvolvimento do senso estético para a fruição, valorizando a literatura e outras manifestações artísticos culturais, como formas de acesso às dimensões lúdicas, de imaginário e encantamento, reconhecendo o potencial transformador e humanizador da internet, né, da experiência literária. A última,
mobilizar práticas de cultura digital, que nós vamos voltar muito para a questão do uso da tecnologia, né? Linguagens, mídias e ferramentas digitais para expandir as formas de produzir sentidos nos processos de compreensão e produção, aprender a refletir sobre o mundo e realizar diferentes projetos autorais, tá? Então, isso aqui são as 10 competências específicas de língua portuguesa. Então, essas 10 competências, elas vão estar sempre presente nos nossos planos de aula de língua portuguesa. Então, assim, vocês não precisam se preocupar, professora, mas eu preciso ficar criando essa questão de competência e tudo mais. Não, vocês não vão criar, porque elas só são 10, elas estão ali, é só copiar dali, Ctrl+C e Ctrl+V. É para fazer isso, não é para ficar criando, não. Quebra na cabeça de vocês ficar criando coisa, não. É para pegar uma delas lá que vocês acham que vai dar mais certo com o plano de aula de vocês, tá? Não é para ficar, eu preciso ficar, tô doido, que eu preciso criar isso aqui. Não, não é para fazer isso, tá bom? Até aí tá tranquilo com relação às competências, tudo aí, tá tudo tranquilo? Ou tem alguma dúvida? Pode tirar as dúvidas, quem tiver dúvida, tudo direitinho, vamos procurar tirar essas dúvidas, quem tiver aí, tá? Então tá. Vou mostrar para vocês agora o modelo de um planinho em branco, que é o que vocês vão fazer para mim. Após eu mostrar esse modelo, eu vou mostrar 2 outros planos prontos para vocês se orientarem, tá bom? Lembrando que depois eu vou editar e vou colocar a data. Eu queria que vocês conseguissem mandar esse plano para mim até quarta-feira da próxima semana. Por quê? Porque eu vou estar fazendo a correção deles aqui na aula junto com vocês. Vocês vão apresentando, eu vou mostrar aqui, e vocês vão apresentando e a gente já vai fazendo as correções. Lembra que eu falei para vocês que o lugar de errar, de acertar, é aqui? A colega citou o exemplo da colega que passou 7 anos sem ir para a sala porque tinha medo de fazer um plano e tudo mais, então vamos perder esse medo. O momento de perder o medo é assim, é aqui e é fazendo, tá bom? Então, vou mostrar para vocês aqui. Vou apresentar ele aqui em Word para vocês. Tá. Aqui, ó, por exemplo, deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui para ficar melhor para vocês. Aqui eu vou editar e vou colocar a data que vocês vão entregar ele aqui, ó, data de entrega aqui. Podemos logo colocar, vamos ganhar logo tempo. Aqui. Quarta-feira vai ser, deixa eu ver, hoje é 20, na dia 26. 26/10, poxa, o espaço aqui, a barra aqui, 26/10/2022. Oh, meu Deus, as barras aqui no meu notebook aqui, tá? Essa vai ser a data da entrega do planinho de vocês. Aí eu vou colocar, daqui a pouco eu vou colocar o e-mail também, que vocês podem estar mandando aqui, ó. Tá vendo como dá para fazer tudo por aqui? gmail.com. Ok. Vocês já sabem que vão falar a data da entrega e já sabem o e-mail que vocês vão enviar. Tá aqui. Aí, aqui, ó, plano de aula de língua portuguesa, unidade escolar. Aqui é o nome de qualquer escola fictício que você vai colocar. Se você já trabalha numa escola, pode colocar a sua, mas você pode colocar escola Ciranda, escola Sonho de Criança, escola Pingo de Gente, o nome que vocês quiserem,
tá bom? Vocês vão colocar aqui o nome da escola, isso é a criatividade de vocês. Aí o professor, esse professor aqui é você, é você que está fazendo o plano, independente, tem gente que me pergunta, pai, eu não sou professor. Não é você que está fazendo o plano, você é professor aqui, na atitude, você é o aluno e tudo mais, então é o seu nome aqui, nesse campo, professor, é o seu nome, tá bom? Componente curricular, eu já coloquei, componente curricular nossa aqui, ó, vai ser língua portuguesa. O planinho de vocês vai ser de língua portuguesa, tá bom? Aqui, ó, série / ano. Aqui é qual é o aninho que você vai fazer. Se é primeiro ano, se é o segundo ano, se é o terceiro ano, se é o quarto ano ou se é o quinto ano. Você vai escolher um ano qualquer. Não é para colocar segundo ano / terceiro ano, não. É um ano, uma série. Digamos, você vai fazer para o primeiro aninho, você vai fazer para o segundo, fica a critério de vocês. Essa questão da escolha do ano que vocês vão fazer o planinho de vocês, tá bom? A duração aqui é uma semana. Uma semana. Aqui, ó, eu já coloquei aqui, competências gerais e específicas. Você pode colocar uma ou outra. Você não precisa colocar uma competência geral, uma competência específica. Ou uma ou outra, tá bom? Competências gerais. Vou até mudar aqui específico, competências gerais ou específicas. Ou uma ou outra, tá bom? Aí vem aqui a questão das habilidades. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, para vocês entenderem o que é habilidade. Mas aí vocês vão saber como colocar ela aqui. Essas são as habilidades. Habilidade, na realidade, quando a gente fazia plano antigamente, aqueles planos de aula antigamente, a competência era como se fosse o objetivo geral do nosso plano. E a habilidade é como se fosse os objetivos específicos do nosso plano, tá bom? Mas eu vou mostrar isso para vocês. Não se preocupe, vocês vão entender tudinho. Aí vem aqui o objeto do conhecimento. O que é o objeto do conhecimento? É o conteúdo que você vai trabalhar. O objeto do conhecimento nada mais é do que o conteúdo que você vai trabalhar naquela semana. Aí nós temos aqui, ó, a metodologia de desenvolvimento. Lembra que eu falei para vocês que ia ser uma semaninha? De segunda a sexta. Eu quero que você coloque assim, ó. Segunda, feira. 2 pontos. Aí você vai colocar aqui o que você vai trabalhar, tá. Aí vamos usar o exemplo que nós colocamos aqui, que o Paulo colocou e tudo mais. Na segunda, ele falou que ia apresentar, né, o tema da histórias em quadrinhos para os alunos, ia levar o gibi para eles, e aí ia levar para casa para eles poderem fazer o tal. Isso era na segunda. Sim, Paulo, você levantou a mão, você quer falar? Professora, eu só queria saber se esse plano de aula tem um padrão básico, igual o modelo seu aí, ou cada professor pode fazer o seu? Não, esse é o padrão básico de um plano de aula, Paulo. Vocês vão seguir esse modelo aqui, que eu vou disponibilizar para vocês, esse passo a passo aqui. Não, eu tô falando em questão da edição, entendeu? Da página, se tem um modelo lá na lei lá, se tem um modelo deles lá, ou Não, qualquer... porque o plano de aula, ele fica a critério da escola. Desde que ele, por exemplo, só para ficar claro para você, eu poderia, por exemplo, aqui no meu modelo aqui, que é o daqui da rede estadual, eu começo com as competências específicas, e a competência específica e habilidade. Tem lugar que pode acontecer desse objeto de conhecimento vir bem aqui, primeiro, entendeu? Mas, assim, não vai... O passo a passo é isso aqui. O que pode acontecer é ter mais coisa. Isso eu posso dizer para você, que os planos de aula, quando você estiver lá na escola, vai ter mais coisa. Porque esse eu peguei o resumo, bem resumido, só para que vocês possam estar tendo essa compreensão. Tá bom? Professora, Oi, Ivone. eu posso usar o plano de aula da minha escola? Desde que esteja... Eu quero nesse passo a passo aqui, Ivone. Você quer o passo a passo igual o seu aí, né? Igual o seu. Agora, com certeza, o seu lá da sua escola vai ter muita coisa que você vai poder aproveitar nesse aqui, tá bom? Mas coloca nesse passo a passo aqui, tá? Tá. Então tá. Aí, mas a senhora vai mandar esse modelo aí pra gente, né? Vou mandar daqui a pouco, vocês podem ficar sossegados. Aí aqui, né, nós temos a segunda-feira. Fez a segunda-feira,
Vai fazer a terça. É para fazer de segunda a sexta, colocando, especificando como é que vocês vão trabalhar. E eu vou mostrar isso para vocês agorinha. O espaço é suficiente, pode fazer manuscrito, não precisa ser digitado, vocês podem fazer a caneta, desde que com a letra legível, que eu consiga entender, tá? Pode fazer a caneta, não tem problema nenhum. Aqui, os recursos, que é aquilo que nós vamos utilizar para nós desenvolver a nossa aula, né? É o computador, é a televisão, é o pincel, é o livro didático, isso é recurso. Aí nós temos a avaliação, é como é que vocês vão avaliar os seus alunos. É uma roda de conversa, é leitura oral, atividade oral, atividade escrita, vocês vão colocar aqui, tá bom? E a referência, que eu acabei de falar, tipo assim, você vai usar a BNCC para fazer o seu plano? Óbvio que vai, porque a competência é tirada da BNCC, ela não é tirada de outro lugar. Então, ela vai aparecer aqui, a BNCC. Vocês vão usar a internet? Claro, né? Que ela tá aí para isso, então isso vocês vão colocar aqui, tá bom? Isso é o modelo padrão daqui, com poucos passos que vocês vão utilizar para poder vocês trabalhar com plano de aula, tá bom? Isso aqui eu vou disponibilizar para vocês daqui a pouco, tá? No grupo lá, eu já coloquei a data da entrega, já coloquei o envio, por onde vocês vão enviar, que é o meu tal direitinho. Vamos salvar. Agora, eu vou mostrar para vocês 2 modelos prontos, que vocês podem se orientar seguindo esse modelo. É óbvio que vocês não vão fazer isso aí, né? Mandar para mim, porque senão eu não vou ter que dar, não vou poder dar nota para vocês. Tá. Aqui eu tirei o nome da aluna, porque é tal, né? Aí, esse foi feito por uma aluna minha, tudo tal direitinho, né? Aí, aqui, ó, a escola, ela colocou raio de luz, né? Componente curricular foi língua portuguesa, a série foi 2º ano, 1 semana. Ela buscou uma competência geral, ela não trabalhou uma competência específica, ela colocou aqui, ó, valorizar e fluir as diversas manifestações artísticas e culturais aqui era dos locais, as mundiais, e também participar das práticas diversificadas da produção artística e cultural. Ela buscou uma competência de valorização. Aí, aqui, ó, habilidade. Essa é a habilidade que ela colocou. Eu queria que vocês observassem que a habilidade, e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês e vou disponibilizar o documento lá também. A habilidade, ela vai sempre vir antes com um código alfanumérico. O que é esse código alfanumérico? Isso aqui vocês vão ter que aprender, o professor tem que aprender, porque quando vocês forem professor de sala de aula, quando vocês forem fazer o plano, vocês nem precisam colocar isso aqui, ó, escrever isso aqui, vocês vão colocar só esses códigos aqui, porque você, professor, tem que saber, e eu, que sou coordenadora, que vou corrigir seu plano, eu tenho que saber. Isso aqui, ó, que significa ensino fundamental, 02 quer dizer 2º ano, aqui é por exemplo, se fosse 01 era 1º ano, se fosse 03 era 3º ano, se fosse 04 era 4º ano, se fosse 05 era 5º ano. Ensino fundamental, 02, 2º ano, LP, língua portuguesa, o LP significa língua portuguesa, isso aqui é o número da habilidade, habilidade 15. As habilidades, elas são infinitas, não dá para mim dizer para vocês quantas habilidades que tem, porque elas são muitas, então por isso que a gente vai aprendendo aos poucos, tá bom? Aí, o que essa habilidade quer dizer? Ela colocou assim, ó, cantar cantigas e canções obedecendo o ritmo e a melodia. Isso foi habilidade. Olha só o objeto de conhecimento, o conteúdo que ela vai trabalhar. Produção de texto oral obedecendo ao ritmo e à melodia. Produção de texto oral obedecendo o ritmo e a melodia. Ok, esse é o objeto de conhecimento. Bora ver o que ela vai fazer. Na primeira semana, na segunda-feira, organizar um ambiente tranquilo, onde as crianças vão ouvir a história do pintinho amarelinho e depois colorir a gravura do pintinho. Já perceberam que ela vai trabalhar a história, a musiquinha do pintinho amarelinho, não foi? Então, o que ela vai fazer? Ela vai organizar o ambiente, a sala de aula, né? E vai contar, vão ouvir a história do pintinho, depois eles vão pintar a gravura. Lembrando que ela vai trabalhar com 2º aninho, né?
Terça-feira, cantar com os alunos a música do Meu Pintinho Amarelinho, fazendo gestos conforme a música. Convidar os alunos a fazerem um pintinho usando cartolina e pratinhos descartáveis. Isso é o que ela vai fazer na terça-feira, tá bom? Então, assim, viram que ela tá sempre levando ali e tal. Na quarta-feira, levar um pintinho de verdade, fazer um círculo e questionar com os alunos o que ele come, quantos pezinhos ele tem, qual o seu tamanho, como eles nascem. Isso foi na quarta-feira. Na quinta-feira, atividades em duplas. Olha, atividade em duplas, onde os alunos vão criar um pequeno textinho sobre as aves. Tá? Ela vai, durante toda a semana, ela trabalhou sobre o pintinho, tudo direitinho, ela vai pedir que os alunos criem um pequeno textinho sobre as aves. E na sexta, para fechar, fazer a colagem do pintinho e carimbar as asinhas com as mãos dos alunos, usando tinta. Então, ela vai fazer uma colagem de um pintinho, vai pedir que os meninos vão carimbar as asinhas dos pintinhos usando as mãos deles, né, que eles vão usar com tinta. Então, isso é o que ela vai fazer durante a semana, de segunda a sexta, ou seja, o passo a passo de como ela vai fazer. O que ela vai usar? Ela vai usar livros, ela vai usar vídeos, ela vai usar televisão, lápis de cor, cartolina, tinta e o pintinho, né? Ela vai usar aqui na aula dela. A avaliação. Como é que ela vai avaliar os alunos dela? Observar a participação e esforço de cada aluno, fazer uma atividade escrita sobre o assunto estudado. Ela vai usar 2 tipos de avaliação. Primeiro, ela vai observar, né, a participação e o esforço de cada aluno. E depois ela vai fazer uma atividade escrita sobre esse assunto estudado, tá bom? E o que ela utilizou aqui nas referências dela? Ela usou a BNCC, ela usou o DCT, que eu vou mostrar para vocês agora o que é DCT, e ela usou a internet. Isso foi o que ela usou aqui para desenvolver a aulinha dela de uma semana. Esse aqui é o primeiro modelo. Deixa eu mostrar para vocês agora um outro modelinho, que foi o segundo modelo. Vocês vão ver que já é diferente, né? Olha só, esse aqui já veio no manuscrito, lembra que eu falei para vocês que poderia ser tanto digitado como poderia ser manuscrito. Aqui agora é o Semeio Conto de Fada. A pessoa criou, né? Língua portuguesa, primeiro aninho, né? Ela vai trabalhar com o primeiro ano. Aqui, ela usou aquela competência 3, lá daquelas competências específicas que eu passei agorinha para vocês, ó. Ler, escutar e produzir textos orais, escrito e tal, que vocês até falaram que eu perguntei para vocês se essa competência 3 daria para usar na nossa história em quadrinho, vocês falaram que dava, então ela usou a competência 3 lá. Qual foi a habilidade que ela usou? Olha só, ensino fundamental, primeiro ano, 01, primeiro ano, língua portuguesa, habilidade 11. Tá bom? Conhecer, diferenciar e relacionar letras em formato impressa e cursiva, maiúscula e minúscula. Já dá para perceber que ela vai trabalhar com o quê? Alguém pode me dizer aí? Com letras, né? Vai trabalhar com letras, com palavras e tudo mais aqui, ó. Lembrando que ela vai trabalhar com o primeiro aninho. Conhecimento das diversas grafias do alfabeto. Esse é o objeto de conhecimento dela. Conhecimento das diversas grafias do alfabeto. Aí aqui, ó. Primeira semana. Segunda-feira, o que ela vai fazer? Ela vai preparar um ambiente tranquilo e colocar as letras do alfabeto, formando uma rodinha no chão. E colocar as crianças sentadas ao redor, onde irei colocar a música ABC para as crianças ouvir. Isso é o que ela vai fazer na segunda. Na terça, vamos trabalhar as vogais e como escreve cada uma, maiúscula e minúscula. Na quarta, vamos trabalhar as consoantes, fazendo a leitura e observando como se escreve cada uma.
na quinta, colocar as crianças para escrever para escrever em seus cadernos o alfabeto. Na primeira folha, vamos aprender a escrevê-lo minúsculo e na segunda folha, escrevê-lo maiúsculo. Então, assim, na quinta-feira, ela vai levar os meninos a escrever o alfabeto. Na primeira folha vai ser escrito minúsculo, na segunda folha vai escrever maiúsculo, ou vice-versa. Na sexta, para concluir, vou estar separando as crianças em 2 grupos, onde o primeiro grupo vai confeccionar um cartaz, recortando letras minúsculas e colando no cartaz. O segundo grupo vai fazer da mesma forma, estar recortando as letras do alfabeto maiúscula e colando no cartaz. O primeiro grupo vai recortar as minúsculas e o segundo as maiúsculas, né? Vão fazer 2 cartazes, os aluninhos. O que ela vai usar? Caixa de som, caderno, lápis, cartolina, colas, tesouro, livros, né? E a avaliação. Participação dos alunos, envolvimento do aluno nas atividades e trabalho em grupo. Então, ela vai observar a participação dos alunos, o envolvimento dos alunos nessa atividade e o trabalho em grupo. As referências que ela vai utilizar, BNCC e o YouTube. Por que ela colocou o YouTube aqui? Porque a música ela teve que ir lá no YouTube para ver primeiro a música do ABC, para ela poder compreender, para ela poder depois passar para os meninos. Por isso que ela colocou. Ela poderia ter colocado na internet, mas ela colocou diretamente aqui o YouTube, tá bom? Então, é só para vocês compreender esse passo a passo aqui. Deixa eu voltar novamente aqui com vocês, novamente aqui, para me saber como é que estão, se já dormiram todo mundo, ou se ainda estão focados, compreendendo como é que se faz um plano. Acho que tem só poucos que estão participando aqui. O Paulo Henrique toda hora levanta a mão. Acho que o Paulo Henrique vai sair, porque tá... Professor? Oi, Não, é só no decorrer da semana, tipo assim, não pode colocar que quinta-feira é feriado e o Estado decretou facultativo sexta, não? Pode não. Como é que você vai fazer um plano de aula e você já me coloca lá que tá o dia que tá querendo fazer menos dia, viu? Era só uma ideia. Não, a sua ideia não colou. Eu quero de segunda a sexta, sem nenhum intervalo, nenhum ponto facultativo. Viu, seu Paulo Henrique? Essa sua ideia aí não deu certo. Aí, alguma dúvida? Vocês conseguiram compreender como é que tá sendo essa questão do plano aí? Tá claro para vocês? Ou não? Nós estamos sorrindo de você, viu, Paulo Henrique? Então, até vai que cola, né, Paulo Henrique? Vai que cola, né? Para facilitar para vocês, como vocês disseram que eu sou muito boa, deixa eu mostrar para vocês aqui o DCT. O que é o DCT? O DCT é um documento do Estado do Tocantins que define as habilidades e competências, as habilidades e conteúdos que nós temos que trabalhar em língua portuguesa do 1º ao 5º ano. Olha só, documento curricular Tocantins, né, ensino fundamental. Aqui tá todas, mas eu deixei só língua portuguesa. Aí aqui, ó, quero que vocês entendam da onde é que elas tiraram aquilo ali. Não, vocês não vão criar. A única coisa que vocês vão criar e elaborar é a metodologia. O objeto de conhecimento e a habilidade, vocês vão tirar daqui, gente. Olha só. Isso aqui, ó, língua portuguesa, 1º ano, ensino fundamental, 1º bimestre. Tá bom? Aqui, ó, isso aqui, esquece essa parte de eixo aqui, que nós não vamos trabalhar isso aqui agora, não. Vocês vão trabalhar só com esses 2 campos aqui, ó. Escolher, ou na habilidade ou no objeto de conhecimento. Aqui, ó, vamos descer aqui, quando ela fala bem aqui, ó. Aqui. Vamos pensar aqui, ó. Conhecimento do alfabeto do português do Brasil. Alfabeto de letras e no caso, alfabeto aqui do conhecimento tal. Vamos pensar que o Paulo Henrique resolve trabalhar com o alfabeto. Ele pode buscar isso aqui, ó. Conhecimento, assim como aquele último plano que eu mostrei para vocês. Não trabalhou com o alfabeto? Lá não está falando que ela vai trabalhar com o alfabeto direitinho?
Aí ela buscou essa habilidade, ele pode, se você escolher isso aqui, Paulo Henrique, é só um exemplo. Caso você escolha isso aqui para trabalhar, esse tema aqui, você já copia isso aqui lá no seu objeto de conhecimento, e aí você já copia essa habilidade lá no seu campo habilidade. Porque é essa habilidade que vai trabalhar isso aqui. Não precisa ficar criando, não. Aí aqui, ó. Construção do sistema alfabético. A mesma coisa. Tá vendo aqui, ó? Aqui nós temos o objeto de conhecimento e aqui nós temos a habilidade. Vamos descer mais para baixo, vamos lá procurar uma outra série mais avançada aqui. Deixa eu ver aqui. Estamos lá no primeiro aninho. Deixa eu caçar aqui uma série mais avançada para vocês. Isso aqui eu vou disponibilizar para vocês, viu? Isso aqui vocês guardem, porque ele vai servir para vocês, vocês ajudarem vocês a fazer o plano, a compreender o plano de vocês, tudo direitinho. Vão guardando isso aqui. Guarde esse material, porque é muito interessante vocês terem esse material guardado. Aí aqui, ó, aqui nós estamos, deixa eu ver em que série, terceiro ano. Primeiro bimestre. Aí aqui, ó, viram aqui, ó, ele vem divididinho, ó, língua portuguesa, terceiro ano, primeiro bimestre. Aí aqui, ó. Escrita, vamos dizer que a Thaís resolve trabalhar com isso aqui, ó. Escrita de palavras com C, QU, né, G, GU, R, RS, RR, SS. Dá para perceber que vai trabalhar o que aqui? Ortografia, né? Vamos dizer que escolheu isso aqui, então você já pega essa habilidade aqui e escreve lá, entendeu? A mesma coisa, dígrafo, vamos trabalhar com dígrafo, LH, NH, CH. Pega essa habilidade aqui e já coloca lá no formulário de vocês. Aí o que vocês vão destrinchar? É como é que você vai trabalhar dígrafo, a metodologia que você vai usar para trabalhar dígrafo durante a semana. Tá? Isso é que precisa ficar claro, igual foi feito aquele passo a passo lá. Isso precisa ficar claro lá no planinho de vocês, porque assim, qualquer pessoa que visualizar o plano de vocês, ele vai conseguir entender que a pessoa conseguiu fazer tudo direitinho, tá bom? Então, assim, esse aqui é o DCT, Documento Curricular do Estado do Tocantins. É ele que define quais as habilidades e quais os objetos de conhecimento que nós precisamos trabalhar, entendeu? Ó, terceiro ano, se eu descer lá para baixo, eu vou ter vamos descer até o final dele aqui para vocês verem, quem gosta de quinto ano. Eu, por exemplo, só ia fazer do quinto ano, que eu não gosto. Eu amo. Tá, aí nós vemos aqui, ó. Aqui nós temos com certeza aqui vai ser trabalhado texto. Nós temos assim, ó, relato oral, registro formal e informal. Esse relato oral é uma forma de trabalhar de forma oral, entendeu? Identificar as finalidades, a habilidade, ensino fundamental. Essa habilidade aqui pode ser trabalhada do primeiro ao quinto ano, por isso que está aqui 15, ó, porque ela pode ser trabalhada tanto no primeiro aninho, como ela pode ser trabalhada até o quinto ano. Língua portuguesa, habilidade 13. Ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano, língua portuguesa, habilidade 13. Então, aqui, ó. Aqui ainda a gente tem, ó, a questão da ortografia, nós estamos no quarto bimestre, aqui no terceiro bimestre, ó. E vem. Isso aqui é habilidade. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é habilidade. Isso aqui é objeto de conhecimento. Aqui, ó. Terceiro bimestre. Olha aqui, declamação. Olha esse objeto de conhecimento. Declamação de poema. Ou seja, vou trabalhar com meus alunos a declamação de poema. Aí aqui, ó, habilidade. Habilidade, ensino fundamental, do terceiro ao quinto ano, língua portuguesa, habilidade 28. Declamar poemas com entonação, postura e interpretação adequada. Isso é a minha habilidade que eu quero que o meu aluno faça. Então, isso eu vou colocar lá, essa habilidade. Quando vocês, vamos recapitular.
digamos que a Vanete escolha esse tema, declamação de poemas. Escolheu, bonitinho, tal, colocou lá, tal, tal. Quando ela for fazer o passo a passo dela lá, aí ela vai colocar assim, na segunda-feira, apresentar o poema tal para os meus alunos e tudo mais. Mas que poema? Isso é necessário, porque se a gente for pensar, quantos mil poemas não tem no mundo? Então, assim, defina o nome do poema que você vai trabalhar. Só um exemplo, só dando como dica. Defina o nome do poema que você vai trabalhar. Se você vai trabalhar história em quadrinho, escolha quais as histórias em quadrinhos que você vai trabalhar. Vai lá na internet, pesquisa tudo direitinho, para que vocês possam fazer da forma correta, porque senão fica uma coisa muito ampla e aí a gente não consegue fazer essa compreensão com relação a isso aí, tá? Tudo tranquilo até agora? Ou ninguém entendeu nada? Ou tem alguma dúvida? Ou não? A Thaís colocou que tá ok, né? Professora, eu tenho uma dúvida em relação Oi? à última numeração lá. A primeira lá, eu sei que é o primeiro aninho, né? Aquela última Uhum. numeração. A última numeração da habilidade. A última numeração da habilidade, não é, Ivone? Sim. Exatamente. Deixa eu mostrar aqui para você novamente. Eu acho que a sua dúvida, deixa eu só mostrar, para não ficar com dúvida. O Paulo Henrique diz que está tudo sussa, por enquanto até agora. Tanto é que ele quer fazer só 3 dias na semana, né? Acho que eu vou botar ele para fazer até no sábado, que vai ficar melhor. Vamos aqui, deixa eu mostrar para você. Eu acho que a sua dúvida é aqui. Que horror, né, Paulo Henrique? Só porque tá achando fácil. É esse número aqui, não é? Que é a sua dúvida, Ivone? Ivone? É esse número aqui a sua dúvida? Esse número que eu coloquei aqui, que eu passei, que tá de azulzinho aqui? A Ivone não respondeu, mas eu entendi que ela estava com dúvida com relação a esse número aqui. Esse número aqui, gente, é o número da habilidade, viu? Ele vai ser, é o número que tá dizendo, é o número da habilidade. É isso, Ivone? Isso mesmo. Ivone, isso aqui é o número da habilidade, ó. Ele não tem uma sequência. Eles não vão aparecer em sequência. Aqui nós temos a habilidade 4, aqui nós já temos a habilidade 17, tá vendo? Aqui, ó, nós temos a habilidade 6, ele não tem uma sequência, por quê? Por que ele não tem uma sequência aqui no DCT? Porque o objeto de conhecimento, ele é dividido por bimestre, então, assim, a gente vai e volta, vai e volta. Então, a habilidade, ela não precisa se apresentar uma sequência, digamos, uma sequência de 1, 2, 3, entendeu? Não precisa ser assim, tá? Entendi. Entendeu? Mesmo? Entendi. Muito bem. Então tá, isso é Obrigada, muito bom. Não, imagina, nós estamos aqui para poder. Professora, mas aí esse número aí da habilidade, igual a Ivone perguntou, eu também estava com dúvida a respeito dele. Ele fica no documento, no DCT? Fica, tá lá. Isso que eu estou apresentando aqui para vocês, Manuela, é o DCT. Ele tá lá, tá certo. bom? Ele fica lá. Tá. Então a gente só vai lá nele e vê, né, o númerozinho da habilidade lá e já coloca, né? Só que eu não quero que vocês, nesse primeiro momento agora, eu não quero que vocês coloquem só o número, não. Eu quero que vocês coloquem o número, aquele código alfanumérico. Eu entendi o código, tudo certinho, né? Exatamente. Tá? A série e tudo. Muito bem, dessa forma aí que eu quero que vocês façam mesmo essa questão do plano de vocês. Vocês vão colocar a série, tudo bonitinho, de acordo. Vocês podem seguir aquele passo a passo daqueles 2 que eu dei lá para vocês, daqueles 2 modelos que eu vou deixar agora para vocês. Vocês podem até usar, por exemplo, lá tem um que vai falar de alfabeto. Vocês podem até usar ou fazer um plano com alfabeto, não tem problema. O que vai mudar é a metodologia, o desenvolvimento desse trabalho aí, tá bom? Alguma dúvida mais? Até aí tá tranquilo? Ou vocês querem fazer mais um questionamento? Eu queria que vocês colocassem o nome de vocês aqui abaixo, agora no chat, o nome completo de vocês, para mim copiar.
para me fazer a frequência. Só vão colocando o nome de vocês, não vai colocar ok nem nada, não. Igual o Paulo Henrique foi fazendo, vocês vão colocando o nome de vocês aí para ficar mais fácil, tá bom? Thaís, você quer falar, Thaís? Professora, eu só queria tirar uma dúvida, se tem que Thaís. ser necessariamente só uma habilidade, só uma competência, ou pode ser mais de uma? A habilidade você pode colocar mais de uma. A competência, se você for colocar duas, você coloca uma geral e uma específica, tá bom? Mas a competência pode ser só uma, tá? Tá bom, obrigada. A habilidade também, Thaís, quando ela apresentar lá, digamos, se você pegar algum conteúdo, algum objeto de conhecimento lá, tem alguns objetos de conhecimento que ela traz duas habilidades. Tem alguns que vêm só com uma habilidade. Basta colocar aquela que tá lá, tá? Tá bom. É bem tranquilo. Gente, vocês não precisam ficar criando, não. Essa questão, eu não sei fazer, eu tenho que ir na minha cabeça, não, porque tá lá, é para pegar de lá. O que vocês vão usar a cabecinha de vocês está na hora de colocar lá a questão da metodologia, como é que vocês vão desenvolver isso aí, tá bom? É só isso. Vou parar a gravação aqui agora, porque acredito que gravei tudo o que eu precisava.